Olá, tudo bem? Começando mais um Caras Life aqui na TV Caras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que vai aí fazer muita diferença na vida de pais, de jovens, de adolescentes e de adultos e de qualquer pessoa em geral, porque é um assunto que fala de tabagismo, sobre o uso excessivo de energéticos e principalmente sobre cigarros eletrônicos, essa febre aí que está tomando conta aí dos jovens, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Por isso eu estou aqui com a doutora Jaqueline Scholz, ela é cardiologista e professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP e também diretora do programa de tratamento de tabagismo do INCOR. Muito bem-vinda à TV Caras, doutora Jaqueline. Muito obrigada, é uma grande oportunidade a gente debater esses temas tão relevantes, né? E a gente vai falar sobre 3 temas que têm justamente essa importância. Hoje, a conversa que a gente teve aqui de bastidor, a doutora me disse que, principalmente a questão de cigarro eletrônico, é uma questão que chegou no Brasil de vez, quer dizer, não é uma modinha passageira que já está acabando. Não, e um produto com alta dependência. Então, os estragos já vieram, já apareceram. Pais desesperados, professores de escola sem saber como manejar essa situação, pegando aluno fumando no banheiro, cigarro eletrônico vaporizando direto, porque o produto é discreto, a pessoa coloca no bolso, ninguém vê. Exatamente essa facilidade de uso faz com que haja o abuso e a dependência, né? Perfeito. Então, se você é pai, se você tem filho que está na escola, se você tem filho adolescente, se você é um adolescente, se você se preocupa com a saúde, fica aí com a gente que agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui no Caras Life. Agora. Energético, né? Quem não gosta de um energético, né? Você anda por aí, tem baladas, você vai em qualquer lugar que tem ali juventude reunida, que tem um clima ali festivo, sempre tem alguém tomando energético. Você vai no supermercado, os energéticos são vendidos ali em litros, né? De 1 litro, 2 litros, são gigantescos. Antes eram só latinhas no começo e agora são litros, né? E a pergunta é, será que o energético é uma coisa tão inocente? Muita gente toma energético, às vezes, ali só para poder ficar um pouco mais acordado, para curtir a balada, até para estudar. Mas a grande pergunta que a gente faz nesse momento em que o energético é tão disseminado hoje na cultura de consumo brasileira é, será que o energético faz mal à saúde? Será que não? Será que é uma coisa tipo um refrigerante que também faz mal para a saúde? Ou não? Mas quem vai responder isso pra gente, claro, a doutora Jaqueline Scholz está aqui do meu lado, convidada aqui do Caras Life. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a primeira pergunta que a gente faz é exatamente isso. É inofensivo tomar um energético? Então, Mauro, o uso do energético, o problema é a quantidade. Se a gente ficar numa latinha só, que toma para dar aquela aquecida, com certeza isso corresponde muitas vezes a uma xícara de café bem forte, né? A quantidade de cafeína que o produto tem, junto com outros ingredientes como aminoácidos, a taurina, isso não seria o problema. O problema é que o indivíduo, nessa situação, não consome uma latinha não, consome muitas. Então, aí o excesso de cafeína começa a dar problema porque você aumenta o risco de aumento de pressão arterial, de frequência cardíaca e junto com bebida alcoólica, esses efeitos são potencializados. Então, a gente atendeu vários indivíduos, jovens ainda, com taquicardia, crise de pressão arterial, crise de arritmia cardíaca em função do uso excessivo de energéticos. E as pessoas usam também como se fosse água. Não é água, gente. Energético é litro de energético, não, né? Pelo amor de Deus. Então, o cuidado, porque eu já atendi uma adolescente, uma menina de 16 anos com crise de taquicardia, arritmia cardíaca, por quê? Ela e o namorado tomavam energético como se toma um suco, né? Entendeu? Na hora das refeições, estava tão acostumada a tomar um energético que consumia como se fosse um produto, uma água, né? Exato. No meio das refeições, no intervalo das refeições. Agora, doutora, quando a pessoa, porque geralmente se toma energético, geralmente se mistura com álcool, né? Quer Sim. dizer, é uma das estratégias. Uma das estratégias de consumo do energético, inclusive nas músicas, em várias músicas que incentivam até o consumo de energético, sempre falam mistura com vodka, mistura com uísque. Quando você mistura isso com álcool, potencializa o efeito para pior, obviamente. Exatamente. Basicamente o efeito é o efeito cardiovascular, que aí você primeiro, você aumenta muitas vezes até o consumo de álcool. Então, às vezes, a chance de você depois dar um apagão em função do excesso da bebida é maior, porque você vai aumentando a tua tolerância de beber aquilo, e então com certeza você vai se embriagar mais rápido em função da quantidade excessiva de álcool que você está consumindo e potencializando os riscos cardiovasculares. O álcool também em excesso aumenta a pressão arterial e frequência cardíaca. Então a gente vê muitas pessoas às vezes com ataque cardíaco, o coração a 1000, por conta do excesso de energético junto com bebida alcoólica, ou seja, é um festival de consumo. Então as pessoas têm que ter bom senso, né? Se preservar um pouco, né? Mas pensando no bom senso das pessoas, né? A gente sempre precisa
a gente precisa educar, né? A gente precisa se autoeducar. Sim. E a gente, para se autoeducar, às vezes precisa de determinadas regras. Então, por exemplo, no caso de energético, eu quero consumir energético, porque ele está no mercado, ele não tem, a princípio, ele está muito à disposição, você não precisa ser maior de 18 anos para comprar um energético, é considerado como se fosse uma soda, um refrigerante. Se eu quero tomar um energético, quanto de consumo eu posso ter daquele energético em um determinado período para que ele não seja nocivo, não me traga... Acho que uma latinha, né? 200 ml do energético Dia. como se fosse uma xícara de café. Não mais que isso, porque até a cafeína em excesso, quando você toma uma xícara de café, claro que a gente está falando do café, ele tem outros componentes. Quando a gente fala, não é só cafeína, você está falando de uma planta que tem antioxidante, é um alimento, pode-se dizer assim. Diferente quando você pega um princípio ativo, só isola e coloca numa bebida como essa. Então a diferença é enorme. Eu estou tomando energético no lugar do café. Não. Quando você está tomando café, você está tomando café, cafeína, com antioxidante, um produto que tem um valor, vamos dizer assim, positivo para a ingestão, desde que a dose não seja exagerada. Tanto é que tem trabalhos que mostram claramente em relação ao próprio café, que até 4 xícaras de café, você tem efeitos bacanas. Fazem bem, né? Fazem bem para o coração. E energético já não. Você tem aquele consumo e não tem o benefício que a bebida, o café tem, que o energético não tem, que são esses efeitos antioxidantes, diminui o risco de diabetes. Então, assim, é muito diferente uma coisa da outra e até o propósito, né? O indivíduo, quando toma um café, muitas vezes é para acordar, para durante o dia se concentrar, para estudar, é uma condição. E o indivíduo que toma o energético na balada é para outra coisa, para ele resistir mais tempo, ficar mais tempo acordado e quando vê, cai duro no chão, e a gente não embriagado. Tá aqui, a gente não está nem fazendo o cruzamento, por exemplo, do indivíduo que consome energético com álcool, por exemplo, e ainda consome algum outro tipo de droga, porque a gente já tem uma mistureba química que é muito comum em balada, em vida noturna. Isso é normal em qualquer cidade do mundo. Quer dizer, aí então você cria uma bomba relógio. Com certeza. E aí você tem, é bom a gente dizer, hoje as emergências aumentou o atendimento de indivíduos jovens exatamente pelo consumo excessivo de drogas em geral. E entra o energético, ele está dentro desse pacote. Todos esses elementos juntos, como por exemplo cocaína, aumenta o risco de você ter arritmias cardíacas graves e até infarto do miocárdio. Tem um monte de gente infartando com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Então assim, o pessoal tem que ter um pouco de bom senso, né? Quer se divertir, diversão sempre é bom, mas não é sinônimo de consumo. Exato. Não é sinônimo de consumo. E de se autoprejudicar também. Agora a gente está falando de drogas, a gente vai falar de uma das principais drogas que a doutora cardiologista é especialista também nesse tema, que é, claro, cigarro. Precisamos falar de cigarro. Você que está aí acompanhando o Caras Life aqui na TV Caras, nós precisamos falar de cigarro. Se você é fumante ou não fumante, ou se você é fumante passivo, né, aquele que não fuma, mas tem alguém na sua casa, no seu trabalho, que fuma direto do seu lado, enfim, uma pessoa exposta ao cigarro, né? Cigarro, ele ganhou uma proporção nos últimos tempos, de vilão. A gente conseguiu, na publicidade, por exemplo, você não tem hoje a publicidade de cigarro na TV e nos meios, mas você tem uma publicidade velada nos pontos de venda. Você vai lá na padaria, ainda tem lá o cartazezinho e tal. Então, existe já uma norma em relação ao cigarro, ao tabagismo, de certo controle e de certa censura. Mas o consumo, essa é a pergunta importante. Em função disso, a gente pode dizer que o consumo diminuiu? Estamos tranquilos no Brasil com relação a isso? Numa parte sim, porque diminuiu bastante o número de fumantes. Diminuiu? Diminuiu muito. Nós tínhamos em 1989, quando a gente tinha 180 milhões de brasileiros, 35 milhões de brasileiros fumavam. Hoje nós temos 215 milhões de 215 milhões, né, de brasileiros. Só que a quantidade de fumantes é 21 milhões. Então houve uma diminuição. Só 21 milhões? Eu vejo tanta gente fumando perto de mim. Eu falo, gente, parece que cigarro. Eu acho que é que você vê na rua, né? Não sei, em ambiente aberto, porque tem essa proibição. Muitas vezes as pessoas em ambiente de trabalho acabam descendo e ficando na frente dos locais que trabalham. Então você acaba identificando. Mas quando você vai avaliar o percentual, você deve notar que entre os seus amigos, as pessoas do seu convívio, muitas pessoas deixaram de fumar. Isso é verdade. E a iniciação dos jovens não é cigarro convencional. Entendi. Hoje o nosso calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma, que coloca em risco até a política antitabaco do país, é o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Atenção, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, só interrompendo a doutora aqui um segundinho, mas o cigarro eletrônico, ele chegou aqui no Brasil, ele virou uma febre nos Estados Unidos com o famoso vaping, né? O vaping, há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, o vaping foi até escolhido como a palavra do ano pela Oxford, por aqueles vocabulários, né, com a palavra, né, o termo do ano foi vaping. Por quê? Porque vaping, que é o ato de fumar esses cigarros que são vaporizadores,
virou uma febre absoluta nos Estados Unidos, gerou uma indústria nos Estados Unidos que não existia e que hoje, além dessa indústria, ela se basear no consumo, por exemplo, de cannabis, eles usam esses vapes, vai também para o consumo de substâncias que emulam aí provavelmente a nicotina e a sensação de cigarro. E isso veio para o Brasil. Eu queria que a senhora, por favor, explicasse para a gente qual é a atual situação do cigarro eletrônico no Brasil hoje. Então, o cigarro eletrônico, hoje as maiores fábricas já são as mesmas dos fabricantes do cigarro Só convencional. mudou. Compraram todas essas... Mas então, com outro nome. É, sim, mas hoje, por exemplo, o Juul pertence à British Tobacco Company. Tem uma ainda... Foi um inventor, um jovem americano que inventou, uma Altria tem as postas, mas por trás de todas essas empresas tem... Tirou o nomezinho tabaco ali do nome da empresa, botou um nome bonitinho e o produto vem com uma roupagem nova, vem com o rótulo que a própria indústria colocou, porque o produto do cigarro eletrônico já existe desde 2009, né? Sim. Mas durante os anos ele foi se aperfeiçoando. Entendi. Então, por exemplo, esse Juul que você mencionou, quando ele surgiu em 2017, foi uma revolução, porque ele usa um sal de nicotina. O que aconteceu? A moçada toda, aí você põe aditivos de aroma, você escolhe gosto, paladar, tudo isso, você ainda personaliza o produto. E os jovens começaram a usar, só que tem um poder de adição inacreditável, né? As pessoas ficam dependentes e viciadas muito rapidamente. Então, é isso que eu ia perguntar, por exemplo, se eu começar hoje, vou sair daqui hoje, alguém me oferece, você vai começar na brincadeira, Vou começar na brincadeira, que é provavelmente como todo mundo conhece. Todo mundo começa. Porque tem uma coisa que é muito importante, a doutora também vai corroborar pra gente essa informação, mas a gente pode colocar entre aspas, é muito cool, aparentemente muito cool, porque é um gadget que imita muito os smartphones, ele tem uma linguagem, um aparelho, que ele tecnológica. Muito tecnológica. Então é um aparelho bonitinho, parece um controle remoto. E além do que, tem cheirinho e aroma agradável, né? E paladar, tem até gosto. E aí isso atrai o quê? O público jovem, o cara quer experimentar, deixa eu experimentar esse aqui que é de manga. E começa assim. Só que junto com isso, nesse aerossol, vai a nicotina, esse sal de nicotina, que na medida que você vai usando, você vai estimulando o seu cérebro a receber essa nicotina e ela libera um neurotransmissor chamado dopamina e você vai sentindo prazer e bem-estar, você vai repetindo essa situação, até uma situação que se você deixa de usar só na festa e passa a usar no seu consumo diário. Sim. E aí quando você vê, você está preso nisso. Qual que é a consequência desse uso e o quanto eu sei que eu estou usando um pouco mais de cigarro eletrônico e qual a consequência na prática para o meu corpo? A consequência é que, primeiro, a dependência se instala. Você tem quadros que, quando você pega um adolescente e coloca o cérebro dele em contato com substâncias psicoativas como a nicotina, por exemplo, ou o THC, você modula a plasticidade cerebral, você muda isso. Então, esse indivíduo no futuro, provavelmente ele vai ter quadros de depressão, ansiedade, com muito maior frequência do que aquele indivíduo que o cérebro cresceu sem esse estímulo, porque ele está em formação. Mas é a mesma nicotina do cigarro normal? A gente está falando de nicotina de uma maneira geral, dessa presente aqui. É a mesma nicotina. Então, o produto veio com um falso selo de segurança e hoje a gente sabe que não é. Os países exatamente onde ele nasceu, foi criado e foi propagado, hoje serve para dados epidemiológicos importantíssimos. Então a gente já sabe que o Juul, o cigarro eletrônico, a terceira e a quarta geração, que é o que a gente está agora, teve aquele sintoma, aquela síndrome respiratória aguda, que foi uma queimadura pulmonar, matou 68 americanos em 2019, até eletrônico, 2.800 foram internados, porque eles misturavam vitamina E, porque você personaliza o produto, né? Sim. Então você colocava lá vitamina E, THC, junto com nicotina, 70% das formulações tinham THC junto. Dava uma queimadura pulmonar, foi uma situação muito grave, muito séria. Você imaginou você perder um rapaz, um filho de 18 anos, 20 anos, porque foi fumar um cigarro eletrônico? Não tem sentido isso. Por isso que a gente fala, se você que está acompanhando o Caras Life, hoje aqui TV Caras com a doutora Jaqueline Scholz, cardiologista, é muito importante ficar atento. A gente sabe que educar, ainda mais um filho adolescente, é uma questão muito complexa, porque você tem vários ambientes em que ele transita e essas coisas são oferecidas amplamente nesses ambientes. Mas é importante, a gente repete aqui, você ter uma conversa, um diálogo para esclarecer esses pontos, porque não adianta a gente chegar com uma discussão moral. Sim, né? não. A discussão é técnica. A discussão é técnica. Tem que ser assim, ó, o seu cérebro está em formação. Eu falava isso, eu tenho filhos hoje de 20 e 24 anos. Então, assim, passei a adolescência inteira falando para eles, seu cérebro não está preparado para receber nem bebida alcoólica. Então a sociedade tem que parar de ser, vamos dizer assim, fazer vista grossa, tem conceitos técnicos muito bem
Você está falando da saúde mental do teu filho. Isso não é fake news, são informações científicas. O pessoal fica preocupado com a saúde física, vamos fazer ginástica, vamos cuidar da alimentação, esquece da cabeça, a saúde mental. Quando você põe uma geração exposta a isso, a toda essa sorte de drogas e o pessoal quer mais que as pessoas consumam, né? Quem quer fazer dinheiro, né? Sim. Não está interessado em o que vai acontecer depois. Não. Mas está falando da saúde mental do seu filho. Então, de quadros de depressão, ansiedade, tudo isso que vai acarretar. Então, assim, os pais não podem ser, vamos dizer assim... coniventes. Não, coniventes. Fala, isso não é legal para você, não é... Tudo isso pode te matar. Tem data. Sim. É que nem iniciação sexual. Sim. O menino e a menina tem que ter preparado, né? Ou seja, tem que estar amadurecido para ter relação sexual. A mesma coisa. As coisas antes do seu tempo atrapalham tudo. Então, em relação ao uso de drogas, exatamente a exposição a drogas lícitas, né? Sim. Ninguém nem está falando de drogas ilícitas. Sim, estão falando de ilícitas. Tem que ter essa maturidade. E o cigarro eletrônico, só para lembrar todo mundo, tá todo mundo fazendo vista grossa, mas o pessoal tem que entender que tem uma lei, a lei antifumo. Existe uma lei. Ela, inclusive, abrange o cigarro eletrônico. Então, quem é dono do estabelecimento, tá fazendo festa de formatura... Eu já vi gente dentro de balada considerando que ali não pode. A lei é para todo mundo. Então, essa história, isso também é uma forma de coibir esse consumo desenfreado. Quando você proibiu a lei antifumo e fez a lei antifumo, o que aconteceu com a taxa de iniciação do tabagismo? Despencou. Diminuiu. A taxa de adolescentes que fumam no Brasil, cigarro convencional, é 6, 7%. É maravilhoso. Sim. A taxa de adolescentes jovens que usam o cigarro comum. Sabe quanto já está a taxa de experimentação do cigarro eletrônico? Não faço ideia. 20%. Muito alta. Já tem 1 milhão de usuários no Brasil. 1 milhão de usuários? E o produto é proibido. Não é para ter. Quer dizer, a gente tem um problema de fiscalização, tem uma série de questões aí. Sim, mas assim, acho que a principal... Tem que começar da pessoa, porque você depender da fiscalização, lógico. É a gente não fazer essa aceitação de estar como aconteceu, eu fui na formatura de várias pessoas, todo mundo fumando cigarro eletrônico. Opa, tem uma lei, porque isso inibe aquele que está fumando de oferecer para o outro e para o outro. Senão o cara tem que ir lá fora, vai fumar lá fora. Você entendeu? Sim. Isso inibe a propagação que está. Tem que inibir a propagação que está. E tratar as pessoas que já estão viciadas. Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Viciou. Porque a minha pergunta é muito mais fácil você parar em um determinado momento tanto para o caso do excesso de energético, quanto para o próprio cigarro, do que para o tratamento enquanto você está no estágio mais avançado. Sim. O que esse cara, por exemplo, o que para o tabagista hoje, que já tem ali uma série de problemas que precisa parar, porque a gente sabe, a primeira reclamação, quando você fala para alguém que é tabagista, vamos parar, é difícil, eu já tentei, eu já fiz isso, fiz promessa e não consigo. Qual é o caminho que essa pessoa, tanto no cigarro eletrônico quanto no cigarro convencional, ela pode buscar para fazer um tratamento efetivo? Sim, basicamente, parar de fumar, parar de usar nicotina, existe um tripé. Se você, o primeiro tripé é da saúde mental, e a gente tem muito isso com os fumantes, que já estão fumando há bastante tempo, muitas vezes tem 50, 60 anos e continuam ainda fumando, então entenda que às vezes já tem problema de saúde, mesmo assim não consegue parar de fumar. Sim. Então sempre a gente diz que por trás disso tem um quadro de depressão e ansiedade, cujo remédio que ele usa é o cigarro. Então você tem que pensar, e na hora de você programar, estabelecer uma estratégia de tratamento, oferecer algo no lugar do cigarro para que aquilo não grite, não chie, não impeça o bom resultado. Segundo, você tem que ter remédios que diminuam os sintomas de abstinência à nicotina. Isso a gente fala até para os usuários de cigarro eletrônico. Os jovens manifestam sintomas de abstinência. O que são esses sintomas? Irritabilidade, impaciência, inquietude, fissura, não consegue conter o desejo de fumar. Você tem que tratar. É uma doença, é uma síndrome de abstinência à nicotina. Nós temos essa medicação à disposição? Temos, e claro que é tudo com prescrição médica. E os adolescentes precisam que os pais compareçam, venham, para que a gente possa abordar. E eles manifestam abstinência. E a terceira parte é essa coisa comportamental. Que nem o cigarro, já existe uma série de legislações, né? E as pessoas foram, todos esses anos, como a gente conseguiu essa redução de número de fumantes, foi porque existiram inúmeras leis e a população e divulgação Dia Mundial Sem Tabaco, que nem a gente divulgava os males do cigarro, o socialmente não aceito, proibir as pessoas da convivência com fumante para você não ter o fumo passivo. O cigarro eletrônico também tem isso. Você deixa nitrosaminas no ar, resquícios daquele aerossol, tá cheio de nitrosamina, que é um cancerígeno. O fumante passivo também é existe, risco. A gente fala então, assim, não fumo, não tem problema, não. Não, então assim, essa coisa que falaram que o cigarro eletrônico é inócuo, quem falou isso é quem quer vender o produto, porque de inócuo não tem nada. E o risco cardiovascular do produto, é isso que quer dizer, os males que o cigarro eletrônico já estão mostrando que provoca,
são até antecipados do cigarro convencional. Quando você é fumante, você demora 20, 30, às vezes até 40 anos para ficar doente. Entendi. O cigarro eletrônico, como eu falei, já teve essa síndrome respiratória e hoje a taxa de infarto e AVC nos países que adotaram o cigarro eletrônico como, entre aspas, política de redução de danos, em vez de diminuir, está aumentando. E em jovens, exatamente a população que tem aumentado o consumo do produto. Então, segue aí meu alerta, não façam vista grossa, vamos tratar o problema com a seriedade que ele tem, porque pode colocar a vida de milhões de pessoas em risco, vai passar a vida inteira tentando se livrar de uma dependência. E é caro. É caro, ainda é tem caro, isso. Custa Sim. R$70 um podzinho, né, que a pessoa troca, dá para 1.000 puffs, 1.500 puffs, que dura 3 dias. Mas na hora que tá ali no barato, na fissura, na balada, então, mas é uma coisa quem patrocina isso? É o pai e a mãe, né? Sai do bolso dele. Agora, doutora, a senhora justamente lidera esse trabalho dentro do INCOR, né, com relação ao tabagismo. Tem um site também que eu quero que a senhora dê. Para que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui a TV Caras, hoje o Caras Live com a doutora Jaqueline Scholz, cardiologista, para que elas possam procurar mais informações sobre esse... Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses lugares onde as pessoas podem procurar. Tá. Então eu tenho um site que é o deixardefumar.com.br, tem um setor que é de publicações médicas e tem um setor também onde eu faço um trabalho há mais de 30 anos. Então eu tenho várias entrevistas muito interessantes e trabalhos que a gente fez, livros publicados sobre o assunto. Quem quer se aprofundar tem a oportunidade de acessar o canal deixardefumar.com.br e ter acesso às publicações médicas. E até vou fazer um convite. Quem for usuário de cigarro eletrônico e quiser exclusivo e quiser saber quanto de nicotina está consumindo, a gente está com um projeto de pesquisa exatamente para avaliar. A gente coleta a urina do indivíduo, ele leva lá o frasco do produto que ele usa para a gente saber quanto você acha que você está consumindo de nicotina. A gente pergunta para a pessoa, avalia um questionário de consumo e aí no final a gente faz o teste de nicotinina para ver se a quantidade de nicotina que ele o que ele acha que ele está consumindo bate com o que ele tem de verdade, né? Porque muita gente acha, mas o meu não tem nem nicotina. Tem. É o famoso achismo de quem não vai ao médico e acha, né? Ele acha, porque ele acha que está no mundo das ideias, ele acha que é muito importante. Queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Jaqueline Scholz, cardiologista, professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, que também faz esse trabalho incrível de antitabagismo no INCOR. Muito obrigada pela sua presença aqui na TV Caras. Eu que agradeço. Mais uma vez. E você, presta atenção, acompanha e vá se informar, porque é uma questão de saúde pública e a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Obrigado para o telespectador. Até lá.